Empreendimento quer inovar no mercado de fechaduras. Cara, deve ser difícil pra caramba. Vamos ver. Quando isso cair no Airbnb, vai ser estouro. A ideia é muito boa. Vamos ver, então, o que é essa ideia aqui de mercado de fechadura. Vamos bora pro React. E o próximo empreendedor tá pronto. Gente, ué, mas cadê o próximo empreendedor? Será que trancaram ele pra fora? Não tem ninguém. Não tem ninguém? Foi embora, desistiu. Galinha de sabores. Olá, Sharks! Tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou publicitário, ex-atleta profissional de corrida, casado com a Bia, pai do João e do Rafa e fundador da Xavi, uma startup de alta tecnologia que gerencia acessos. Eu gosto quando tem esses começos diferentes, porque chama atenção, vai fazer com que ele fique gravado na cabeça das pessoas. Vamos ver como que ele vai conectar tudo isso aí, porque não pode ser desconexo também. Tenho certeza que vocês, antigamente, quando saíam de casa, não esqueciam 3 itens indispensáveis, que eram eles: os documentos, o dinheiro e as chaves. Alguém hoje está sem celular aqui? Todo mundo tem celular, né? E o dinheiro e os documentos já estão dentro do celular de vocês, mas as chaves ainda não. As chaves pesam no bolso, as chaves trazem transtorno, como aconteceu comigo agora há pouco aqui, que eu não tinha a chave dessa porta, esqueci a chave não serviu. Entendi. E eu não consegui entrar aqui no tanque no momento que eu precisava entrar. E eu tenho certeza... Cara, realmente, eu tô parando pra pensar, eu não saio mais com documento, tá tudo no meu celular, nem cartão de crédito. Mas a chave fica pendurando no meu bolso. Certeza que no dia a dia de vocês isso acontece na casa, no escritório, em alguns lugares que vocês precisam carregar as chaves. Agora, imagine quem lida com dezenas, com centenas, com até milhares de chaves no dia a dia, como acontece com construtoras, com coworkings, com empresas e com empresas de hospedagem. E para por isso que o cara falou, empresa de hospedagem, pode ser hotel, Airbnb, muito legal. E é interessante como ele trouxe esse problema aí, realmente. Isso, a gente desenvolve uma tecnologia que envolve hardware e software para levar conveniência, levar segurança e fazer com que as pessoas consigam abrir as portas da sua vida com muito mais facilidade. Nós hoje temos já mais de 1000 fechaduras em funcionamento. O nosso modelo de negócio é RaaS. Então a gente faz uma assinatura desse hardware e hoje a gente está aqui procurando R$1,5 milhão por 10% da empresa. E aí, Sharks, quais de vocês vai querer entrar junto com a gente para democratizar o acesso à tecnologia e principalmente acabar com as chaves do mundo? Coitado. Acabar com as chaves do mundo. Chaveiro. Coitado do chaveiro. Agora eu vou... Ó, gente, falando um pouquinho do pitch aqui, Xavi, começo eu achei muito legal, porque realmente fez sentido depois, ele esqueceu a chave, como que ele ia entrar, né? Achei que ele trouxe dados muito relevantes, então já tem mais de 1000 pessoas ali utilizando as fechaduras dele. Ele trouxe o modelo de Hardware as a Service, ou seja, ele mistura hardware, que é algo físico que você pega na mão, com um software para assinatura, que é o software que provavelmente vai utilizar para abrir a fechadura. Então, hardware é algo físico, software e software realmente é o programa que você vai utilizar. O que eu senti falta para ele pedir o 1,5 milhão foi dele trazer o faturamento dele. Eu acho que isso tem muito a ver. Pode ter 1000 pessoas ali, mas quanto que é seu faturamento? Quanto que é a assinatura? Quanto que custa o hardware ali para colocar a fechadura? Será que faz sentido? Será que não faz? Quais são os seus maiores clientes? Será que são os clientes do Airbnb? Será que são os hotéis? Quem são essas pessoas? Qual que é a sua estratégia para aumentar o faturamento, crescer? Então eu senti um pouco de falta disso. Não ficou claro quem que é o cliente ideal dele. É lógico que ele pode alcançar muita gente, mas enfim. Pontos de ajuste que eu teria trago para o pitch que pode fazer muito sentido para você quando você estiver fazendo o seu. Trazer dados relevantes no modelo de negócio. Vou mostrar para vocês. Acho que ninguém tem que estar com o celular agora aí, né? Mas se vocês puderem só mentalmente contar em quanto tempo que eu vou transformar essa porta aqui, uma porta normal, como qualquer um de vocês deve ter em casa, em quanto tempo que eu vou transformar essa porta analógica numa porta inteligente. Então eu vou começar instalando esse equipamento. Só um pouquinho, Carol. Peraí, só um pouquinho. Abrir um pouquinho, porque aqui tem esse batente que trava um pouquinho. Agora vai lá. Começando, Carol. Já foi 15 eu vou segundos. pôr esse equipamento aqui.
Aí eu venho com uma chave Allen e aperto um parafusinho. Guardo a chave Allen aqui para não perder. Encaixo a chave no local. E aí eu venho com o nosso equipamento, que ele no fundo vai girar a própria chave. Instalado. Quanto tempo? 45 segundos. 45 segundos. Então, em menos de 1 minuto, eu transformei essa porta aqui numa porta digital, uma porta inteligente, onde eu consigo enviar pelo nosso sistema chaves digitais para os usuários, onde eu posso delimitar quem que vai poder acessar, que horas que essa pessoa vai poder acessar, e a gente tem um painel de gestão, onde os gestores conseguem fazer todo esse acompanhamento. Então, olha só, aqui ela está aberta, eu vou apertar um fechar aqui. Nesse momento aqui, o meu celular conversa com a fechadura e aí ele aciona. Então, a gente tem toda uma tecnologia que autoriza e faz o fechamento ou a abertura da porta. Ah, e um detalhe bem importante, a gente instala do lado de dentro, do outro lado não muda absolutamente nada, ou seja, se alguém chegar com uma chave, vai conseguir utilizá-la, vai conseguir fazer ela funcionar. Então a pessoa não pode... Eu gostei mais desse aí do que aqueles de que ficam em Airbnb, que você tem que colocar uma senha. Eu nunca guardo essa senha. Às vezes tem uns monitores que é difícil de acertar e também você não consegue colocar a chave. Pô, gostei bastante. Pode nem usar a biometria e nem usar uma senha. Não, ela usa pelo celular dela. Nesse caso aqui, está se comunicando por Bluetooth, mas não precisa fazer nenhuma configuração no celular do usuário. E deixa eu levar um brinde aqui para vocês. Oba! Uma fechadura acabou de ganhar o eletrônica para vocês utilizarem. Vou testar. Embalagem linda. Gustavo, muito bem-vindo ao Shark Tank Brasil. Eu gostaria de saber, assim, qual a sua formação e por que você entrou nesse negócio? Como é que surgiu a ideia de resolver esse problema? Então, vamos lá. Eu sempre, desde criança, eu gostava de desmontar coisas e aí eu queria fazer mecatrônica. Mas quando eu cheguei lá na hora de fazer o vestibular, eu conheci a publicidade. Durante mais de 20 anos trabalhei como marqueteiro, como publicitário, até que um dia aconteceu um fato muito inusitado, que eu estava numa reunião dentro de uma imobiliária e aí eu estava lá na reunião, de repente eu saí da sala de reunião porque estava uma confusão, estava tendo um quebra-pau entre dois corretores. Um corretor havia levado um cliente para fazer uma visita no imóvel, o cliente havia apalavrado que queria comprar o imóvel, mas não tinha assinado ainda a proposta. E ele escondeu as chaves. E aí o segundo corretor, que tinha uma visita de um outro cliente para aquele imóvel, não pôde levar o cliente porque a chave tinha sumido, deu aquela confusão e tal. E aí daí eu desenvolvi esse produto, lógico, com outras pessoas auxiliando, que é um produto que é a única fechadura do Brasil, que ela não altera em nada a porta. Vocês viram, eu não colei nada, eu não fiz nenhum furo, ou seja, depois que eu tirar a fechadura volta a ser original. E o foco principal nosso é atender construtoras e incorporadoras. Inclusive a gente atende hoje a maior incorporadora do Brasil. Então os imóveis que estão prontos e ainda não foram vendidos, que estão em estoque para venda, é instalado nosso equipamento, gerenciam as visitas para venda e depois que é vendido o equipamento é retirado. E a gente cobra uma mensalidade. É isso que eu ia perguntar. Quanto é essa mensalidade? A gente cobra uma mensalidade, que ela é por volta de R$ 59,00 mais ou menos. Peraí, por que por volta? Porque depende da quantidade que o nosso cliente utiliza. Ah, tá. Então você vende em escala, você não está vendendo... Mas então você não vende para o consumidor final? Eu não vendo. Eu não vendo, esse é o nosso principal diferencial, além da tecnologia. Nós somos a única empresa do mundo que aluga fechaduras para as visitas imobiliárias. Tem sócio? Tenho sócio. Como está a divisão? Eu tenho 50%. Pô, legal esse modelo dele. Eu queria entender até onde que faz sentido ele só alugar e depois tirar, só para visita, né? Não faz sentido, às vezes, ele dar para as pessoas que estão num ramo de Airbnb também, para ficar num short stay, ou seja, o cara que compra o apartamento do Airbnb ou administra, deixar lá para eles, porque daí fica por muito tempo, fica por anos, não é só fez, depois tira e a pessoa faz o que quiser. Eu acho que eles devem estar indo para esse sentido também, mas enfim, interessante essa escolha aí. Agora vamos ver o que ele vai falar dos sócios dele. Como está a divisão? Eu tenho 50% da empresa, eu tenho um cofundador que tem 15%,
aí 5% de uma Venture Builder, aí a gente tem já um pool que a gente separou para vesting, de 12%, para alguns funcionários que se destacarem, que a gente entender que faz sentido trazer como sócios, e aí a gente já teve um pool de investidores anjo, que tem 18%. Vamos lá. Olha só o que ele falou, quanto de sócio que ele tem. Ele tem 50%, daí tem um cofundador, tem uma Venture Builder, tem um pool de vesting e um pool de investidores. Deixa eu explicar para vocês o que é isso, que é bem relevante. Vamos começar pela Venture Builder. Venture Builder é uma empresa, uma instituição que ajuda o negócio a crescer dando estrutura. Geralmente essa estrutura é com pessoas que desenvolvem negócios, time de marketing, time operacional e por aí vai. Então, em troca desses times, eles pegam participação na empresa. Provavelmente é o que aconteceu aqui. Outro, o vesting. O vesting é uma maneira de você conceder participação societária para pessoas-chave do seu negócio. E aqui, pelo visto, ele separou um pool, ou seja, ele tem uma reserva de participação que é para essas pessoas. Isso é uma estratégia muito utilizada para quando você às vezes não tem um dinheiro muito grande para pagar alguém caro, ou para quando você tem alguém internamente e você quer reter essa pessoa, não quer perder para o mercado, quer incentivar. Aí você faz um vesting com ela. Inclusive eu tenho muito vídeo aqui no canal sobre vesting. Eu vou deixar aqui no card um dos principais vídeos, mas é só você procurar no meu canal aqui uma playlist de vesting que você vai. Se você estiver querendo algum sócio, quiser trazer alguém chave, quiser incentivar seus colaboradores, o vesting é uma maneira muito boa. E aí, por fim, ele falou que ele tem um pool de investidores, ou seja, provavelmente ele já recebeu algumas captações ali e tem uma reserva específica da participação para esses investidores aqui. Então é isso que ele quis dizer com todos esses sócios depois do que a Monique falou. Sim, você teve um monte de gente aqui investindo. Primeiro de tudo, quanto que já foi colocado? Tá, os sócios já colocaram mais de R$1 milhão no negócio. A última rodada fica mais honesta. A última rodada foi de 10 milhões. Quanto? Foi num valuation de 10 milhões. A gente até hoje, os sócios colocaram um pouco mais de R$1 milhão, R$1.200.000, e esses outros investidores colocaram R$800.000. Pessoal, eles sempre vão querer saber se alguém já investiu. Então, se eles perguntarem, não tenham medo, não tem problema. Se você tem, principalmente se tem um negócio de tecnologia, não tem problema. Eles querem saber quem são os sócios efetivamente, com quem eles querem lidar, se são pessoas relevantes de mercado, se são pessoas que estão ajudando e qual a participação que eles pegaram. Se vocês pegarem gente que deu muita participação, isso pode afastar um pouquinho ali os investidores, mas nunca omitam esse tipo de informação. Agora vamos lá, 510% de crescimento quando a empresa é pequena é fácil, né? Com certeza. Eu acho que esse número é bonito para falar, mas... Mas eu não vou nem usar o crescimento da Carol, porque ela está falando um percentual e ela está certa na linha do percentual. Só que você disse o seguinte... Me cortou bonito. Eu tenho três mal, perguntas Carol. aqui, vai. Foi mal, mas faz parte. Os mais velhos na frente, tudo bem. Isso é bullying. Foi. Não, é respeito. Elegante. Boa. Eu tô parecendo... Voltamos para as perguntas. Você falou que ainda não chegou no break-even, que com o nosso investimento dá para chegar, por exemplo, a 5 mil fechaduras, e isso significa aproximadamente 40% de resultado. Break-even, pessoal, é quando você está faturando, está entrando dinheiro na tua empresa no mesmo tanto que está saindo, ou seja, você não está fechando no negativo. Certo? 40% de resultado em 5 mil fechaduras, aproximadamente sobraria 1,4 milhão, 1,5 milhão por ano. Então, o dia que chegar a isso, com nosso investimento, demoraria ainda 10 anos para a gente recuperar 1,5 milhão por 10% da companhia. Hoje a gente está em 2 mercados só, que é o mercado de visitas imobiliárias, os coworkings. A gente ainda tem todo um roadmap de outros mercados que a gente quer atuar. Eu digo a hospedagem como um todo. Vou dar um número para vocês. 89% das portas de apartamentos da hospedagem brasileira, ou seja, quando eu digo hospedagem, é hotel, é pousada, hostels, usam uma fechadura mecânica tradicional. Você exercitou vender a fechadura e a assinatura? Sim. Porque assim, o que você está me falando é que você só vende assinatura e você está dando o que é um problema para o seu caixa. Que é por isso que você não brequivou. Então, ou seja, você exercitou se as construtoras não comprariam a fechadura ou a pessoa física? Exercitei. Na verdade, assim, a gente tem no roadmap chegar no B2C. Mas isso lá na frente. Tentei vender para o B2C. Você começou tentando pelo B2C eu primeiro? Eu comecei pelo B2C, na verdade. Você gosta? Sim. Você é mais alto? Você é mais alto? Não, eu quero falar com você. Deixa eu te falar. Tô perguntando se você gosta.
Não sei, todo mundo de dúvida. Gente, não, você é uma empresa muito pequena. E aí, Semenzato, Carol... A gente tá aqui batendo papo. Tá aqui, Fiquem à ó. vontade, tá? O tempo é de vocês, né? Tranquilos, eu tô de Eu tô boa. tentando, eu tô aqui flertando com o Semenzato, entendeu? Pra ver se Carol tá nessa querendo. temporada ele fica mais bonzinho. Adorei a Xavi, adorei a ideia, o produto. Gostei muito de você como empreendedor. Acho que você tem uma ótima visão e odiei a valuation. E por esse motivo eu tô fora. Deixa eu só fazer um comentário, já que você falou, né, Sérgio? Tentar te Ele tá tornar. bravo, hein? Por que eu sou o melhor sócio para vocês? Ó. Eu já fui atleta profissional de corrida. Fui um atleta de altíssimo nível. E isso me trouxe alguns valores, e principalmente resiliência, principalmente disciplina e força de vontade para superar os obstáculos. Então, eu digo que é o seguinte, essa empresa vai dar certo. Essa empresa... Eu só não entendi o que o cálculo do valor de que ele ficou bravo tem. Não, é eu um tô argumento. dizendo. A gente hoje... Ou seja, Não dá pra valuation mudar o tá valuation, é endosado só... no seu- E você não continua tô falando sendo de valuation fiel. agora eu tô mostrando para Mudou. vocês... O que sobre aqui, nós quatro. Exatamente. Gustavo, a gente gostou de você. A gente Antes que a só galera não tá chute. respeitando essa valuation, só. Cara, bem humorado. Olha, pela quantidade de rabisco que o Semenzato fez aqui. ou ele está desenhando, ou ele está fazendo uma proposta. Pode seguir. Tô tentando te ler nesse momento. A sua proposta não depende da minha. Ah, pode ir. Vamos aguardar, né? Vamos ver. Você investiria? Eu vou te colocar uma proposta, mas eu tô dizendo, tá? Ela é totalmente no sentido de mitigar parte do risco que eu vou tomar aqui, tá? Então seria 25% e não 10%, pelos mesmos 1,5 milhão que você vê. Para startup, isso é bem ruim, porque ele já tem outros investidores atrás. Para frente pode afastar novos investidores, vamos ver. Buscar. E eu queria ter uma preferência na próxima rodada de vender pelo menos 50% da minha participação. E aqui, assim, sujeita a uma boa diligência, porque eu vou precisar entender, eu vou precisar conversar com esses seus clientes para, de fato, termos um horizonte que vale a gente investir para quintuplicar, e, enfim, multiplicar por algumas vezes o tamanho da empresa. Olha só que interessante que ele falou aqui, pessoal. O Semenzato está focado em aumentar o tamanho da empresa. E é um discurso diferente do Sérgio da Pets, que ele estava focado em quanto que aquilo vai trazer de lucro para o bolso dele. O Semenzato entendeu o jogo de startup e ele sabe que não é o lucro que vai pagar o investimento dele, vai dar o retorno. É a multiplicação do valor da empresa. Se hoje ele está colocando valendo X, ele quer vender valendo 5X, 10X. E é essa diferença que vai ser o retorno sobre o investimento, e não é o lucro. Bem interessante essa visão do Semenzato, mas os 25% estão fora um pouco da média de mercado. A média de mercado para investimento, pessoal, principalmente ali, ele deve estar passando por uma segunda ou terceira rodada de investimento, é que ele pega até uns 15% ou 20%, 25% está um pouquinho acima, embora lá na frente ele queira vender. Mas vamos ver qual que vai ser o desenrolar disso aí. Compreendeu? Compreendi. Você sabe que no mercado financeiro a gente tem um problema, a gente gosta de comprar na baixa. E eu tô comprando no meio do caminho, provavelmente. O que significa estar mal posicionada. Não, Esse é ainda um risco gigantesco. Ainda é o desse- começo, Carol. A gente ainda... Esse é bem o começo, pode ter certeza. Agora, você, como um cara muito inteligente, preparado que é, eu imagino que você veio aqui pedindo esses 10%, mas que você tem um certo limite que você já tenha negociado com seus sócios. Qual é esse limite? Você não quer oferecer um... Eu quero saber seu uma limite. participação? Assim eu não perco nem tempo, nem você. Então vamos lá, 15%. Por coincidência, eu imaginei isso, obviamente por causa do seu É a último média valor. de mercado. E é mesmo, tô vendo daqui, ó, O quê? os seus 15%. Ela tá vendo daqui. Vale, os vale 15%. colar? Sim. Tô vendo daqui que a Shark tá 100% sendo transparente. Validado aqui Validado pela auditoria, aqui. fiscalizado aqui. Eu coloquei os 15%, mas eu coloquei uma condição aqui para que eu diminua esse risco. E eu acho que assim, tem a questão aqui de quanto o Shark agrega, os contatos e aonde eu enxergo isso dentro da sua tecnologia. E eu já penso em 2 outras empresas minhas que eu conectaria para acelerar isso. Seria por 15%, eu toparia esse valor, porém, eu gostaria de royalties desse produto. Só que assim, Royalty. fica
complicado aqui, porque você vai ter que crescer muito para atingir isso. Mas de 10% até eu atingir esse 1,5 milhão desse investimento que eu estou fazendo, levando em consideração que eu quero colocar mais receita. Mas esses royalties vão ser nos seus clientes. Pode ser. Então você Assim, Faz tempo que eu tô querendo encontrar um episódio que tem royalty, que tem uma proposta diferente. Royalty é uma parcela da receita que você recebe pelo licenciamento, por uma assinatura, que é o que a Carol tá fazendo. E por que ela tá falando isso? Eu tô até animado, porque eu sempre vejo isso no Shark Tank dos Estados Unidos. Mas por que ela tá falando isso? Porque ela tá falando assim, eu quero colocar 1,5 milhão, só que ao invés de eu esperar a sua empresa render, para lá na frente vender e ter o retorno sobre o investimento, eu quero que na medida em que os meus clientes forem assinando, parcela da receita deles vai vir para mim até fechar 1,5 milhão que eu tô investindo. Muito bom, muito legal, show de bola, vamos ver o que vai dar. E o fundador foi esperto, ele falou de todos os clientes ou só dos seus clientes? E a Carol falou, não, pode ser só dos meus clientes. Muito bom, muito legal. acima de 1.000 qualquer royalty. Acima de 1.000 ou dentro Não, dos teus acima clientes? do seu atual, porque depois que eu entrar, eu não sei qual o resultado que pode dar. Então do que ele tem agora não vai tirar nada e acima do que eles conseguirem depois do investimento Você vai ter tem royalty. duas propostas. Sim. A Carol com 1,5 milhão por 15%, mais 10% de royalties do que crescer a empresa depois da entrada dela. E a proposta do Semi-Exato, que é o mesmo 1,5 milhão, só que aí por 25% da empresa e com o direito de preferência para ele vender 50% da participação dele. Muito bom. Legal essa negociação. Semi-Exato, diferente. você quer fazer algum comentário, mais alguma coisa? Não, eu Não falei... querem juntar os dois? Não, pra eu já gente- falei tudo Eu que acho eu... melhor pensar logo. Você percebeu? Você quer- Eu eu tô só tentei imagina. chavecá-lo, mas ele não deu nem então, eu espaço. percebi Então, que- Mas você olha, vai querer a mais minha dois sócios, você já tem uma meia Mas a dúzia aí, minha cara, tá estratégia- bom? Ô, Gustavo, você tá com muito apetite pra sócio. Vamos lá, Gustavo. Eu não vou ficar te vendendo os potenciais, você sabe. A gente tem mais de 5.500 operações no Brasil e... eu não vou ficar vendendo, mas E a vendeu. gente- Mas tá vendendo. Não, na verdade eu agradeço muito o Semi-Exato, porque eu admiro muito, na verdade, todos vocês. Eu sou do Shark Tank desde o americano há mais de 15 anos. Admiro muito a trajetória e a jornada de todos vocês. Te agradeço muito pela proposta, mas em função, principalmente, de outros sócios, de outras rodadas, eu te agradeço. E Carol, seja bem-vinda. Venha ser minha sócia. Vamos acabar com as chaves do mundo. Show de bola, cara, Fala animadaço. assim, tadinho. Parabéns! Pessoal, muito legal esse pitch aqui. Ponto forte, começo do pitch, para gravar bem. A energia dele, pessoal, a energia é muito importante quando você está fazendo pitch. Ele trouxe aqui uma demonstração muito legal, que é realmente um diferencial que ele falou. Ele não tem que furar a porta, não tem que fazer nada. Você coloca ali onde está, rapidamente qualquer um consegue fazer. É uma dor que eu sinto, eu não gosto de carregar a chave. Eu vejo que tem um mercado que eles podem explorar, que é realmente o mercado ali de Airbnb e dessas redes de short stay. Fala para conseguir colocar mais vezes, porque todas as vezes que eu peguei Airbnb, eu tive que ir numa fechadura eletrônica que eu não tive uma boa experiência, inclusive. Muito legal. Se você quiser ver algum episódio específico comigo reagindo, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de reagir e trazer essa experiência para vocês de alguém que vive nesse mercado há anos. Meu nome é Diogo Long, sou advogado de startups. Espero ter ajudado vocês da mesma maneira que eu estava entretendo vocês com o episódio. Vou ficando por aqui. Qualquer ajuda, só colocar aqui, se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima.